Nesta aula, eu vou continuar o desenvolvimento da nossa aplicação em camadas, efetuando o mapeamento das minhas entidades usando a Fluent API. Então, eu vou recolher o código aqui para você acompanhar. Eu agora vou fazer o mapeamento das entidades. Então, para isso, eu uso a Fluent API. A vantagem de utilizar a Fluent API é que as minhas entidades, olha, tanto artista como artista detalhe, se você lembrar das aulas anteriores, em muitas ocasiões eu usei o Data Annotations, né? Definindo aqui o table, né? Só que isso tem a contrapartida de eu ter que incluir uma referência ao Data Annotations na minha entidade. Então, para manter as minhas entidades sem referências externas, eu vou deixar elas sem referência nenhuma. Embora elas sejam apenas classes poucos anêmicas, né? Que eu não estou usando um DDD. Mas, então, aqui agora as minhas entidades, elas ficam mais limpas também, não ficam poluídas. Então eu tenho que realizar o mapeamento de outra maneira. Então eu vou aqui no contexto, né? Usar a Fluent API e usar aqui o método onModelCreating e usando a classe ModelBuilder, né? Usando a instância dela, eu vou definir esse mapeamento. Então eu vou usar a instância do Builder, né? O Entity que vai me retornar um Entity Type, e aí eu defino a entidade para a qual eu vou realizar o mapeamento. Por exemplo, a entidade artista. Tá? Então aqui eu vou usar as propriedades da Fluent API para fazer um mapeamento. Por exemplo, toTable, eu quero sobrescrever a convenção falando que eu quero que essa entidade seja mapeada por uma tabela com o nome de artistas. Tá? Aqui eu nem precisaria fazer isso, porque o Entity Framework, por convenção, já ia pluralizar. Mas às vezes, dependendo do nome que você quer que a tabela tenha, a pluralização vai seguir as regras de convenção da língua inglesa e não pode ser um pouco diferente do esperado em português. Então agora eu vou copiar e colar toda essa parte aqui, porque eu vou usar sempre o mapeamento Builder Entity, né? Artista. Então ó, eu defini a tabela, agora eu vou usar outra propriedade que é a ResKey. Eu vou definir a chave primária. Vou falar que é artista ID. Tá? Aqui também eu não precisaria fazer isso. Eu teria que fazer isso se eu utilizasse como nome da chave primária um nome que fugisse da convenção. Por exemplo, eu chamasse aqui de artista. Tá? Ele não iria reconhecer, então eu teria que falar por Entity Framework, seguir a convenção aqui que eu estou sobrescrevendo. Agora, eu vou definir todas as propriedades do tipo string, né? Como, por exemplo, note que eu estou usando a expressão lambda, por exemplo, ó, a cidade, ela é string. Então, eu vou ter que definir aqui ó, o comprimento maxLength, o tamanho máximo. Então eu vou definir aqui como 80. Isso aqui ele é necessário, porque se eu não fizer isso, a hora que eu aplicar o Migrations, o Entity Framework vai mapear isso para o campo, toda string ele vai mapear para nvarchar max. Tá? E isso pode, dependendo do tamanho da sua aplicação, da quantidade de dados, isso vai impactar no desempenho dela. Então, eu vou definir isso para cidade, vou definir isso para país, né, que são as strings da minha entidade. Vou definir isso para nome. Note que aqui na expressão lambda, ó, eu tenho acesso a todas as propriedades para as quais eu desejo efetivamente definir um mapeamento. Para nome, e a última aqui, ó, só que para nome, além dela ser definir o tamanho, eu vou definir também que ela é obrigatória. Então eu tenho is required, eu vou falar como é true. Então o nome é obrigatório. Tá? E finalmente aqui eu vou definir para site. Então eu terminei de fazer o mapeamento básico aqui para a entidade artista. Para a entidade artista detalhe, eu vou copiar e colar porque é a mesma coisa. Né? Eu só vou repetir o código aqui
só que para as propriedades da entidade artista detalhe, tá vendo? A entidade, né? ToTable, artista detalhes é o nome da tabela que eu quero que seja mapeada. A chave primária, que é a minha propriedade artista detalhe ID. O tamanho máximo de detalhes, que é string, aqui eu estou falando que ele é obrigatório, o talento, e o tamanho, certo? Então, o mapeamento aqui da Frequent API foi concluído. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Bom, eu já defini as minhas entidades, o contexto e o mapeamento aqui no contexto. Tá? O próximo passo seria aplicar o Migrations, que é para gerar o banco de dados e as tabelas a partir das minhas entidades. É essa abordagem Code First. Você parte da definição do seu modelo de entidades e gera o seu banco de dados e as tabelas. A abordagem Code First que estou usando aqui. Mas para fazer isso, faltam informações, como por exemplo, qual é o provedor que eu vou utilizar, qual o banco de dados que eu vou utilizar e qual é a string de conexão. Tá? Então, para fazer isso, eu vou criar aqui um arquivo, aqui eu vou recolher, que eu vou tratar disso depois. Aqui, nesse projeto, no projeto Class Library, que é o nosso projeto da camada de acesso a dados, eu vou definir agora um arquivo, um arquivo JSON. E esse arquivo eu vou chamar de dbconfig.json. Aqui nesse arquivo, ele é um arquivo de configuração da mesma forma que o appsettings.json, tá vendo? Ele vai ter a mesma estrutura, tá? Então aqui nesse arquivo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou definir a string de conexão. Então, ó, eu vou usar um banco de dados SQL Server, então eu tenho que definir a string de conexão, onde eu vou definir o nome da tabela, o tipo de autenticação e assim por diante. Para simplificar, eu estou usando aí uma string de conexão bem simples. Tá? Então, a minha string de conexão, eu vou copiar e colar, eu vou criar aqui um banco de dados, que eu vou chamar aqui de artista, deixa eu recolher aqui, então eu vou definir ele aqui, ó. Aqui isso aqui sai, e isso aqui sai. Não, aqui fica. Então, ó, eu defini uma seção chamada Connection String. Deixa eu recolher aqui para você acompanhar. E aqui, deixa eu diminuir um pouquinho também. Diminuir. E aqui eu defini o nome da conexão como Default Connection. Tá? O Data Source, que é meu servidor. O nome do banco de dados, que vai ser artista dbdemo. Tá? E o tipo de autenticação. Então, já defini aqui, vou salvar tudo aqui. Então, se eu abrir aqui o meu SQL Server Management Studio, ó, eu não tenho o banco de dados artistas dbdemo criado. Ele vai ser criado ainda, né? Então, eu defini a string de conexão num arquivo aqui de configuração. Então, antes que eu esqueça, eu preciso também copiar essa string de conexão para o meu projeto web aqui no arquivo appsettings.json. Por quê? Porque a minha aplicação web vai precisar conhecer qual é o nome do banco de dados que eu vou estar utilizando. Então eu preciso definir aqui. Então antes que esqueça, eu já copiei e defini aqui. Então agora, voltando aqui para o meu projeto de acesso a dados, a minha Class Library, eu vou ter que criar aqui, nesse projeto, um arquivo startup, para que quando eu executar, ele leia as informações da string de conexão e ele também defina, ele saiba qual é o contexto que ele precisa utilizar e qual é o provedor do banco de dados que ele vai usar. Então eu vou criar aqui uma classe chamada startup. Tá? Igual essa classe startup aqui, ó, ela tem a mesma estrutura, tá vendo? Eu vou criar o configure service e vou criar esse startup configuration e vou definir a leitura do arquivo JSON. Tá? Então, essa aqui é a startup do projeto web. Então, vamos para a startup do projeto do Class Library. Essa classe aqui eu vou copiar e colar. Ela vai ser pública, né? E aqui
eu vou copiar e coloco ali um código um pouco chatinho de definir, né? E eu vou explicar para você aqui, tá? Então vamos definir aqui. Então aqui eu tenho que fazer algumas referências, né? O OIA Hosting Environment, ele tem que referenciar o Microsoft ASP.NET Hosting. Configuration Build, ele precisa referenciar o Microsoft Station Configuration, né? iService Collection, ele precisa referenciar o Xstation Dependency Injection. Ó, eu estou informando o meu contexto, artista context, que é lá definido lá em context, e estou informando o provedor, que é o SQL Server. Então, essa classe vai fazer o seguinte: quando eu ativar o Migrations, ele vai ler as informações do startup desse meu projeto, vai ler o arquivo dbconfig.json, tá vendo? Ó? E vai ler a informação, vai dar um get connection string na minha default connection e vai obter string conexão. E aqui eu estou registrando o contexto como um serviço e estou dizendo que o provedor é o SQL Server e que ele está usando essa string de conexão. Dessa forma, o meu dbContext vai saber que ele tem que usar qual é a string de conexão e qual é o provedor. Aí ele tem informações das entidades e do mapeamento ele pode fazer o serviço dele. Tá? Antes de dar o migrations, eu vou ter que definir aqui na classe Startup, né, uma instância aqui do meu contexto. Né? Porque mesmo eu tá usando aqui vamos dizer assim, um projeto separado, né? Eu vou precisar registrar o dbContext na classe Startup, tá? Para instruir ao sistema de injeção de dependência, para injetar o contexto lá no dbContext Options, tá? Na classe Artista Context. Então eu vou na classe Startup e vou definir, indicar o meu contexto. Ó. E eu vou ter que fazer uma referência ao SQL Server, porque eu preciso acessar esse contexto, né, e a string de conexão. Tá? Eu vou ler a mesma default connection que eu copiei aqui. Ó. Certo? Então agora eu tenho a configuração, né, definida aqui no meu projeto web. Ele vai ler isso aqui lá do meu app settings. E só para concluir, eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui no meu projeto web, para mim poder acessar as informações aqui do projeto DAO, eu vou fazer isso antes que eu esqueça. Eu venho aqui em Dependencies, clico com o botão direito e seleciono Add Reference. Tá? E aqui eu vou marcar para ele referenciar o artista DAO. Então vamos ver nas dependências do projeto. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó. Olha lá, ó. Ele incluiu uma referência ao meu projeto, ó, Artista DAO C Project. Tá? Então agora eu posso acessar as informações aqui da minha class library a partir do meu projeto web. Então agora eu vou voltar para o meu projeto web, né? Vou fechar tudo aqui e vou criar o banco de dados e as tabelas, usando o Migration. Então eu vou em Tool, no Get Package Console, vou aumentar um pouco aqui. Deixa eu limpar isso aqui. Então agora eu vou dar um add migration artista inicial. Então, ó, eu tenho que indicar que eu estou no projeto DAO, tá?
eu vou aplicar isso no projeto DAO. Então eu vou dar um Enter e ele vai gerar a migração para mim. Vamos aguardar? Olha lá, ele já gerou, tá? Ó, se eu quiser desfazer, eu dou um Remove Migration. E vamos verificar aqui, ó, se ele fez tudo mais ou menos como a gente esperava. Ó. Ele vai criar a tabela Artistas com Artista ID. Olha aqui, ó, a cidade é Nivarchal 80, o nome é Nivarchal 80, país é Nivarchal 80, né, o nascimento. Ó, Artista Detalhes, ele vai criar aqui, ó, Detalhe 255, Talento 80, Artista ID. E note que ele cria a chave estrangeira, que é Artista ID, na tabela Artista Detalhes. Então agora eu já posso dar o update database. Então ele gerou a migração, eu conferi, está tudo ok. Vamos então efetivamente criar o banco de dados e as tabelas. Então ele vai usar, ó, ele já criou. Não, ele está criando, ele não concluiu. Vamos aguardar. Certo, agora ele concluiu, olha lá. Done. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Olha lá. Feito. Então vamos abrir aqui o SQL Server Management Studio. Eu vou dar um atualizar aqui. E agora, ó, olha aqui a nossa tabela, o nosso banco de dados, Artista DB Demo e as tabelas. Tá vendo? Artista Detalhes e Artistas. Se eu mandar ele gerar aqui, ó, o diagrama do banco de dados, eu vou selecionar as duas tabelas, ó, vou dar adicionar, você vai ver, ó, que ele já gerou e já definiu o relacionamento. Ó. Um artista tem muitos detalhes, tá vendo? E ele criou aqui, ó, a chave estrangeira Artista ID na tabela de detalhes. Então aqui está tudo ok. Deixa eu fechar aqui, não vou salvar isso. Só que tem um detalhe, né? Ó, se eu abrir as minhas tabelas, vamos dar um selecionar. Elas estão vazias, ó, elas estão vazias. Então vamos agora, para concluir essa aula, incluir dados nessa tabela. Como é que eu faço isso? Ó, eu venho aqui no Migrations, né? Então eu vou criar uma nova migração, que eu vou chamar de Artistas Dados. Você sabe que esses nomes aqui, eles são utilizados pelo Entity Framework, né, para quando gerar um Migration. Aí ele cria um banco de dados onde ele usa isso aqui para controlar e gerenciar as migrações. Aqui esse arquivo Artista Context Model Snapshot, o que é? Um instantâneo. Ele vai toda vez consultar esse arquivo para ver se o banco de dados e as tabelas geradas estão em sincronia com o seu código aqui do Migration. Então esse arquivo aqui ele não pode ser deletado, tá? Então, quando você quiser desfazer alguma coisa, você dá o Remove Migrations. Então, vamos criar uma migração chamada Artista Dados, usando DB Migration. Opa! Add Migration, né? Então, você vai perceber que aqui ele gerou aqui uma migração com dois métodos. O up, que eu posso usar para incluir dados nas tabelas, e down, para desfazer aquilo que eu queria fazer. Então eu vou recolher aqui. Então aqui o que eu quero fazer? Eu vou usar o Migration Builder, que é uma instância do Migration Builder. Ele tem aqui um método SQL, ó, que aqui eu vou definir a instrução SQL para incluir dados. Então, ó, vai ser insert into. Opa, into. O nome da tabela. Vou pegar a primeira tabela. Artistas. Então, vou definir quais são os campos aqui que eu quero incluir. Então, vai ser no nome, né? No país, na cidade, no site e no nascimento. Note que eu não indiquei a chave primária, porque ela vai ser auto-incremental pelo banco de dados. Então, esses valores eu vou definir aqui. Então, ó, nome é string, então é entre aspas simples. Depois país, depois cidade, depois site e a data de nascimento. Tá? Então, e aqui eu vou colocar os valores, tá? Então, como isso demanda muita digitação, eu vou copiar e colar, tá?
porque é mais trabalho. A lógica é essa aqui, ó. Você vai dar o comando, né, e os dados. Aqui, eu vou copiar isso aqui. Para você desfazer, você vai dar o comando... Opa! O comando, esse aqui é mais fácil. É delete from artistas e artista detalhes. Agora aqui, eu vou copiar e colar, porque senão são muitas informações, tá? Então eu vou copiar e colar aqui. Espera aí, deixa eu pegar daqui que não peguei. Então tá aqui, ó. Então aqui, deixa eu diminuir aqui para você visualizar. Tá aqui, ó. Eu defini aqui, incluí 3 artistas, né? O Elvis, a Madonna e o Bob Dylan. Tem os nomes, a cidade, o país, a cidade, né? Aqui e a data de nascimento. E aqui nos detalhes, né, eu defini aqui o talento dele e alguma informação. Então está aqui o meu Migration. Eu já posso vir aqui e dar um add update database. Update database. Que é o comando. E aí ele vai... Olha lá, gerou as informações. Então agora vamos atualizar aqui o banco de dados. Né? Vamos abrir as tabelas e vamos ver se elas foram preenchidas mesmo. Ó, artistas, vou selecionar 1000. Olha lá. Ó. Artista ID, o nome. Tá vendo que o ID foi automático, não precisa informar? O nome, né? E artista detalhes. Olha lá. O artista detalhe ID, o ID do artista e um detalhe dele aqui. É um modelo bem simples. Então nós já temos nosso banco de dados, nossas tabelas com dados criados. Então a minha camada, deixa eu diminuir aqui, a minha camada de acesso a dados, então ela está concluída. Tá? Só falta agora eu ir no meu projeto web e criar os controladores para acessar as informações aqui da minha camada de acesso a dados. Então eu vou fazer isso na outra aula. Até mais!